Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas sobre pontos que devem ser observados quando se trata de abuso sexual na infância. Em primeiro lugar, uma das maiores dificuldades de se provar que existe esse tipo de abuso é quando não existem evidências físicas, quando o abusador não deixa traços de que a criança foi abusada. Não existem vestígios nas genitálias da criança, não existe o abusador não é flagrado praticando o abuso e então fica aquela desigualdade de poderes no momento em que a criança dá o seu testemunho de que foi abusada e é confrontada pela contradição do abusador. Outra coisa que é muito importante que as pessoas se lembrem é que criança não inventa histórias sobre experiências que não teve. E não existe como uma criança descrever com detalhes situações de abuso sexual, a não ser que essa criança já tenha experimentado esse tipo de abuso, a não ser que essa criança já tenha sido exposta a esse tipo de experiência. Crianças não criam situações em que elas possam ser castigadas. A criança tem medo de se colocar em situações em que ela possa ser repreendida. Então, geralmente, o natural é de que as crianças neguem o abuso sexual. Quando uma criança conta, é porque ela realmente está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro e ela espera ser ajudada. A criança tem medo de ser desamada, de ser abandonada. Então, esses são um dos motivos que as crianças geralmente não contam que estão sendo abusadas. E as crianças expostas precocemente a esse tipo de abuso, elas não sabem quando estão sendo abusadas, porque elas ainda não têm ideia do que é certo, do que é errado. E quando elas são estimuladas precocemente e já os próprios meios, o ambiente ao redor dessa criança favorece para que ela não possa perceber o que é considerado normal ou não, fica muito difícil para a criança se manifestar que ela está sendo abusada. Eu diria que hoje em dia os meios de comunicação, principalmente a televisão brasileira, contribuem muito para preparar as crianças para aceitarem qualquer tipo de abuso. As crianças já assistem novelas em circunstâncias em que elas presenciam adultos tendo práticas sexuais. Então fica muito difícil de avaliar se essa criança aprendeu a aceitar esse tipo de comportamento observando programas de televisão ou filmes que ela não está preparada ainda para assistir. Então, nessas circunstâncias, a criança não vai manifestar que está acontecendo alguma coisa de errada com ela, porque ela acha que isso faz parte da normalidade do ambiente que ela vive. Eu diria que da mesma forma, a sociedade brasileira em geral está psicoadaptada para não ter limites de exposição ao abuso sexual na infância. As crianças são estimuladas desde cedo a se vestirem como mulheres adultas, a se comportarem como adultos. Não existe uma reação da sociedade no sentido de proteger as crianças. As pessoas ajudam a estimular a sexualidade precoce nas crianças no Brasil, infelizmente. Em todo esse processo de combate ao abuso sexual na infância, várias coisas que eu aprendi foi que, em primeiro lugar, como sobrevivente, eu tive que salvar a mim mesma, eu tive que me dar o direito de salvar a mim mesma para poder ajudar os outros. Depois disso, outra coisa a ser considerada também é que as consequências do abuso sexual na infância não acabam com o fim do abuso que nós experimentamos. Geralmente, como vítima, a gente acha que porque o abusador parou de nos abusar, que ele parou de abusar totalmente as pessoas, o que é uma coisa que não é correta. É que a gente não está mais presenciando situações de abuso e a gente prefere esquecer de que aquilo está acontecendo e de que aconteceu em nossas vidas, porque é uma coisa muito dolorosa. O abusador não para de abusar só porque parou de nos abusar sexualmente.
E o abusador não para por si próprio. Isso é uma outra ilusão que as pessoas têm, achando que com o avançar da idade, o abusador vai perder interesse pelas práticas sexuais, o que também é uma inverdade, porque muitos desses homens, que na maioria são os homens, acontecem com mulheres também, mas eles procuram provar para si mesmos que eles ainda têm aquela possibilidade de controlar as pessoas. E o maior dano do abuso sexual na infância não é o abuso físico, mas sim o abuso emocional, que é uma carga que a pessoa vai carregar para o resto da sua vida, vai ter danos muito extensos no relacionamento, no desenvolvimento da pessoa, no tratamento, na forma como as pessoas se relacionam com as outras. E leva-se muitos anos para que a pessoa possa superar as consequências de abuso sexual na infância. Eu que o diga, eu estou há quase 30 anos em terapia, é uma coisa muito difícil. Mas uma das coisas que foi fundamental para poder acabar com os atos de pedofilia na minha família, para colocar o abusador na prisão, foi a união e o apoio mútuo das vítimas. Sem isso, eu continuaria a estar isolada. Então, isso eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que, sobreviventes de abuso sexual na infância, têm um grande papel na sociedade, que é de dar o seu testemunho para ajudar a acabar com o abuso sexual na infância e para erradicar pedofilia. Porque sem o nosso testemunho, as pessoas ficam isoladas. Sem o apoio mútuo das vítimas, nós não temos como provar que aconteceu com mais de uma pessoa e fica aquele debate, aquela desigualdade de depoimento entre o abusador e entre as vítimas. E foi de fundamental importância para a condenação do meu pai que outras sobreviventes viessem se pronunciar perante a justiça para que nós pudéssemos provar que ele havia feito isso com várias pessoas, que ele vinha abusando de pessoas há mais de 50 anos, e mostrando não só a quantidade de pessoas que ele abusou, mas a extensão, o período de tempo que ele vinha abusando de pessoas e demonstrando que não existe um tempo para um pedofílico parar de praticar abuso sexual na infância. Eu acredito que, assim como eu consegui me fortalecer, como eu consegui encontrar apoio em outras pessoas, para reconhecer tudo aquilo que eu já sabia dentro de mim, eu espero que a minha contribuição, assim como de outras pessoas que se envolverem também no combate de abuso sexual na infância, possa ajudar outras vítimas e outras sobreviventes a trilharem essa estrada tão difícil. As pessoas podem crescer assim como eu cresci, as pessoas podem aprender. Eu acho que, partindo da premissa de que quando existe uma luz no fim do túnel, quando existe vontade das pessoas, quando existe uma determinação de um grupo de pessoas, de uma sociedade em função de melhorar as condições de vida dessa sociedade, as pessoas podem crescer, evoluir para fora de um problema que hoje é considerado uma das maiores mazelas da sociedade e que tem como consequência tantos problemas de saúde, de doença mental. E eu até diria uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também: as pessoas geralmente olham para o pedofílico como um doente. Ele não é um doente, ele é um malvado, porque ele sente prazer com o que ele faz.